O Jeep Compass, a cada mês que passa, está caindo mais e mais nas vendas e acabou de perder a liderança no seu segmento. Afinal, o que aconteceu com o SUV médio que já foi o queridinho do Brasil? Bora pro vídeo tentar entender. Mas se você for comprar qualquer carro usado seminovo, até um Jeep Compass, faça uma consulta veicular antes de você fechar negócio. Coloque a placa do carro no site ou no aplicativo que tem para Android e para iPhone e você vai fazer uma consulta veicular completa. Vai saber se o carro tem pendência com justiça, passagem de leilão, sinistros e muito mais para você não cair numa verdadeira furada. E com o cupom do canal Meu Carro você ganha 15% de desconto. Tem QR Code para você na tela, tem link na descrição ou lá no site ou no aplicativo, é só colocar o cupom Meu Carro. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Te convido a ficar até o final do vídeo para mais uma polêmica, que na verdade é um fato, né, pessoal? Porque o Jeep Compass está, caindo ladeira abaixo nas vendas. Mas por que isso está acontecendo? Já já a gente vai analisar os fatos e chegar a uma conclusão para entendermos o que houve com esse carro. Mas antes disso, vamos contar uma breve história. Partiu! Lançado em 2016 e até hoje na mesma geração, o Compass trouxe toda a tradição da americana Jeep para o Brasil. E nessa geração que começou a ser produzida aqui no Brasil, porque antes ele vinha importado e nunca chamou atenção. Desde então, o Compass encantou o público brasileiro pelo seu acabamento muito acima da média, o espaço interno ok, requinte e tecnologia boa para a época. Oferecido com motor aspirado flex e turbo diesel, o Compass vendeu muito, já se tornando líder em seu segmento em 2017, cerca de um ano depois do lançamento da sua então nova geração aqui no Brasil. O Compass, pessoal, sempre foi aquele carro que chamava muita atenção, aquele logotipo Jeep então, cara, causava assim uma sensação de poder aos seus proprietários, porque a Jeep era considerada uma marca premium aqui no Brasil. Mas muita gente reclamava do consumo alto da versão Flex. Mas depois o Compass teve o seu primeiro facelift e recebeu o motor T270 1.3 Turbo Flex. E aí, meus amigos, as coisas começaram a desandar também, porque apesar do carro ter ganhado em desempenho bastante, o consumo não melhorou muito e os defeitos continuaram, que já haviam inclusive antes desse facelift. Mas mesmo assim, continuava vendendo mais e mais. Mas afinal, por que o Compass é esse sucesso todo de vendas? Afinal, temos alguns fatos a mais do que foi dito para você, do bom acabamento da marca Jeep, de chamar a atenção como novidade. Pois é, um fato que contribuiu muito para o carro vender bastante é que ele era favorito na modalidade de compra por PJ. E todo mundo sabe, né, gente, que a Jeep não é tão exigente assim. E muita gente tirou um simples MEI, tornou-se microempreendedor individual que você tira pela internet para conseguir bons descontos na compra desse carro 0 km. Mas isso também trouxe consequências que já vou te falar. Mas, caras, o Jeep Compass é o xodó, melhor dizendo, era o xodó das vendas diretas. Se liga aí. E com dados da Fenabrave, em 2025, o ano que o Compass perdeu a liderança no seu segmento de SUVs médios, até o mês de março, o carro emplacou 12.757 unidades, sendo que desses emplacamentos foram registrados 7.459 emplacamentos oriundos de vendas diretas, PJs, firmas, etc., contra 5.298 emplacamentos oriundos de vendas no varejo para pessoas físicas. A diferença de emplacamentos acumulados até março de 2025 é de 41,53% para emplacamentos no varejo e 58,47% para vendas diretas. Só para você ter uma ideia, o Jeep Compass já vendeu cerca de 80% de seus emplacamentos de carros novos para vendas diretas. Esse número vem caindo ano após ano. Então o carro, que era um grande sucesso de vendas justamente por causa das vendas diretas, sendo o favoritinho, hoje em dia isso caiu bastante, mas mesmo assim você vê que ele tem mais vendas diretas ainda hoje do que vendas no varejo. Por isso que esse carro está sempre com as vendas altas. Mas como disse, gente, não é só frota e locadora que compra o Compass, e sim qualquer um cidadão normal que tira um MEI, que tenha, claro, renda compatível, consegue comprar um Compass com desconto de PJ na concessionária.
Mas o carro vendia muito bem também, pessoal, porque ele era bem equipado, até hoje em todas as versões. Desde a versão mais em conta até a versão topo de linha, que tem equipamentos assim incríveis. Aquele teto solar panorâmico, etc e tal. Realmente o Compass tem um bom acabamento, tipo, melhor da categoria, né? Assim, de carros que não são premium, importados, coisa e tal. E cara, chama atenção, mas tá um pouco cansado, né? A sua geração aí poderia ter trocado, só que já tá muito requentado há bastante tempo. Falei para você antes das vendas diretas, que vendia muito mais. Sim, locadoras compravam muito Jeep Compass. Você ia num pátio de uma locadora famosa aí, você via trocentos Jeep Compass enfileirados, assim como o Renegade também, né? E isso tem diminuído, né? Tem consequências. O carro começou a ter defeitos crônicos e as grandes frotas começaram a repensar que seria complicado comprar esse carro. Acredite, isso também faz diferença. Mas mesmo as vendas diretas sendo caindo, como te falei, ainda hoje, repito, vende mais para venda direta do que para vendas no varejo. Tem aquele lance da PJ que te falei antes, não se esqueça disso. Mas esse castelo de areia que a Jeep construiu aqui no Brasil para o Compass está desmoronando, porque o carro está despencando nas vendas. E para a gente conseguir ilustrar tudo isso, vamos novamente lá na Fenabrave pegar dados, números, estatísticas para você ver a trajetória desse carro que já saturou no nosso mercado. Bora lá! Em 2016, o Compass foi lançado quase no final do ano, emplacando 6.559 unidades naquele ano. Mas em 2017, primeiro ano de vendas cheias, o Compass disparou nas vendas, emplacando 49.196 carros, contra apenas 10.257 carros do vice-líder, o Hyundai X35. Que lavada, hein, meu amigo? Eis que chegamos em 2018, o Compass continuou subindo nas vendas. O SUV médio emplacou 60.297 carros, anos-luz de distância do seu segundo lugar no segmento, que na época continuava sendo o Hyundai X35. Repare, meus amigos, que até então o SUV médio não tinha um grande apelo comercial no Brasil porque era uma coisa muito cara. O Jeep Compass não era barato, mas ele chegou para tentar trocar esse conceito de que SUV médio era uma coisa muito inacessível até para quem tinha boas condições. Aguenta aí que você vai vendo isso comigo e com a concorrência começando a se mexer. Mas até então o Compass tinha uma grande representatividade. Em 2019, com 60.371 emplacamentos, ainda era líder isolado e aparecendo com um novo vice-líder na parada, o Volkswagen Tiguan Allspace, mas com apenas 13.077 emplacamentos, ocupando o segundo lugar do ranking dos SUVs médios em 2019. Eis que chegamos em 2020, primeiro ano da pandemia. O Compass caiu assim como todo mundo caiu, mas ainda se manteve firme e forte na liderança de segmento. E segundo a Fenabrave, em 2020, pessoal, o Compass continuou líder com 52.973 emplacamentos. Já o Tiguan Allspace continuava na vice-liderança, mas com apenas 8.301 emplacamentos. Até 2020 você viu uma discrepância muito grande do líder de SUVs médios para o vice-líder. Cara, era muito absurdo, né? E aí em 2021... as montadoras começaram a se coçar meio que tardiamente, porque viram que o Compass era uma mina de ouro para a Jeep aqui no Brasil, não é mesmo? Sucesso total, vendia muito, líder intocado. E aí a Toyota lançou o crossover do sedã do seu Corolla, que é o Corolla Cross, um SUV médio que viria para brigar com o Compass. E a Volkswagen tirou o Jetta convencional de circulação aqui no Brasil e resolveu investir em um SUV médio, derivado do Jetta, que é o Taos, para tentar incomodar o Compass. Mas será que adiantou? Bora lá! Em 2021, o Compass continuou crescendo com 70.923 emplacamentos e o surgimento da novidade já assumindo o segundo lugar do segmento, o Corolla Cross, com 34.255 emplacamentos. O recém-chegado também Chery Tiggo 8 também chegou com força, ocupando a terceira colocação dos SUVs médios com 10.454 emplacamentos. Já a Volkswagen Taos engatinhava na quarta posição, mas com 7.732 emplacamentos. Olha só que por causa do Compass o segmento começou a ficar mais movimentado, trazendo concorrentes, e o único que chegava perto de verdade era o Toyota Corolla Cross, mas o Compass
continuava líder ainda, apesar de inúmeros problemas, o processo do Ministério Público Federal sobre os defeitos não resolvidos desde 2018. Pois é, mas isso não afetou as vendas. Vamos continuar, se liga aí. E mesmo com o processo aberto do Ministério Público Federal, em 2022 o Compass se manteve líder, emplacando 63.467 emplacamentos. O Corolla Cross crescia sem parar, tirando vendas do Compass, com 42.460 emplacamentos. Mas você viu que de 2021 para 2022 o Compass deu uma caída legal e o Corolla Cross subiu. Em 2023 a coisa não foi diferente, porque o Compass seguia a ladeira abaixo, mas ainda era líder de segmento, olha aí. Em 2023, mesmo com a queda do Compass, que foi em 2022, com essas vendas caindo ainda em 2023, o carro continuava líder, com 59.118 emplacamentos naquele ano. O Corolla Cross se aproximava mais e mais, era vice-líder, querendo passar o 01 do segmento, com 42.072 emplacamentos, um pouco menos que no ano anterior, mas ainda era estável. Eis que chegamos em 2024, um ano derradeiro para o Compass, e quase que ele perdeu a liderança. Em alguns meses o Corolla Cross até que passou, mas no final do ano ainda se manteve, sendo que o Toyota encostadinho, olha aí. Em 2024, mesmo ali raspando, ele fechou o ano líder, o Compass, no seu segmento de SUVs médios, com 50.055 emplacamentos. Já o vice Corolla Cross chegou encostando com 47.799 emplacamentos. Mas agora, em 2025, já no primeiro trimestre, com números fechados e acumulados até março, sim, o Compass levou pau e foi ultrapassado pelo Toyota Corolla Cross, perdendo até então a sua liderança desde 2017, isolada no segmento de SUVs médios. Será que daí para frente é só para trás? Provavelmente sim, se a Jeep não se tocar. Se liga nos números, vamos lá. O Compass, ocupando a vice-liderança do seu segmento até março de 2025, emplacou até então 12.757 emplacamentos, perdendo o topo da cadeia alimentar dos SUVs médios para o Corolla Cross, que até então emplacou 13.011 carros. Pois é, pessoal, conseguimos acompanhar com fatos que o Compass perdeu o seu reinado. Você pode falar, mas não é muito. Mas já começou. Eu acho que agora a tendência é o Compass cair e o Corolla Cross aumentar. Vocês não têm noção como tem gente comprando o Corolla Cross nesse país. Tanto que a montadora está com dificuldade de conseguir acompanhar essa demanda. Está atrasando as entregas, causando filas e revoltando muitos proprietários. Acredite, não é mentira. E isso tem a ver também graças à versão XR, a versão de entrada que ficou muito bem equipada e estão oferecendo com desconto aí. Tudo bem que já está perdendo desconto, mas está vendendo muito. A distância de equipamentos da XR para a XRE ficou bem menor, pessoal. Mas a XRE do Corolla Cross é a versão mais vendida. Mas afinal, será que o Corolla Cross realmente é tão melhor assim que o Compass para conseguir ocupar o pódio do seu segmento? Pois é, pessoal, vamos falar aqui rapidamente algumas características do Corolla Cross para você ver por que esse carro passou o Jeep Compass e por que o Taos não vingou. Primeiramente, pessoal, o Corolla Cross ele é derivado de um sedã de sucesso global, que é o Toyota Corolla Sedan. E, gente, mesmo que ele vendesse bem, nunca decolou nas vendas porque esse carro tinha coisas inconvenientes, como, por exemplo, aquele freio de mão no pé, que, cara, até para mim mesmo era um impeditivo. É horrível, super desconfortável. Aquele marmitão caído na traseira é um mero aspecto estético e visual. Na verdade, não incomoda ao ponto de ser desconfortável ou barulhento, nada disso. É feio, mas o carro não deixou de vender por causa disso. Aí a Toyota, em 2024, no ano passado, resolveu dar um tapa no visual do Corolla Cross, trazendo mais equipamentos para as versões Z, colocando freio de mão ali, de dedinho, eletromecânico, com a função auto-hold. E finalmente o Corolla Cross ganhou o ACC com Stop and Go, anda e para. Ele consegue acompanhar o trânsito, cara, parando e acelerando sozinho, uma delícia para grandes congestionamentos. E isso de série no carro. Painel digital também que ganhou do Corolla Sedan e algumas outras coisas. E aí o carro começou a subir mais nas vendas. Em contrapartida, o Compass
com pós-venda complicado, defeitos crônicos intermináveis, má fama no mercado, ficou para trás. E isso tudo levou o Corolla Cross a passar, fora a fama, né, da Toyota de ter um carro inquebrável, que na verdade é um carro que dá pouca dor de cabeça, mas nem um carro inquebrável, né? E também, gente, o Toyota Corolla Cross, ele tem versão eletrificada híbrida plena, que é muito mais em conta do que a versão híbrida plug-in importada do Jeep Compass. Pois é. E aí, cara, mesmo sem um motor turbo, sem versão diesel, 4x4 e tal, o Corolla Cross finalmente passou o Jeep Compass. E o Taos? Por que o Taos nadou e morreu na praia? Gente, a Volkswagen fez promoções na televisão aberta, com juros zero, claro, tem que dar uma entrada grande. O carro então começou a vender bem ali em 2024, 2023 vender melhor. Mas mesmo assim o volume de vendas é muito baixo se você comparar com o Compass ou com o Corolla Cross ali no comecinho de vida, né? E hoje então leva uma surra em vendas. Teve promoção do Taos Highliner recentemente, que saía por menos de 190 mil reais. O carro subiu nas vendas, mas nem assim chegou perto. Mas fica ali entre terceiro e quarto, o Tiggo 7 passou, né? E aí fica aquela disputa ali. Mas o Taos não representou nenhum perigo para o Compass. Mas eu conheço muita gente que saiu do Compass e foi para o Taos. Então toda essa concorrência acabou minando o reinado do Compass. Fora os vacilos da Jeep também, né? Que até hoje o carro não tem outra geração, pessoal. Só teve um facelift super leve, que praticamente não mudou muita coisa visual. Por dentro teve sim implementos, painel digital, uma nova mídia, sistemas semi-autônomos, tudo bem. Mas o carro não mudou tanto assim para chamar atenção. Vamos ver quando sair a nova geração do Compass para ver se ele vai voltar a ser líder. E se a Jeep tomar cuidado, né, respeitar mais o consumidor, porque caiu muito o padrão de pós-venda, sim, pode ser que ele se torne líder novamente. Mas afinal, vamos pontuar como um grande resumo aqui para você por que o Compass caiu ladeira abaixo. Mesmo assim, gente, repito, ainda vende bem, não é fracasso de venda não. Só perdeu a liderança. O Corolla Cross engoliu esse carro. Vamos lá. Primeiramente, esse carro tem defeitos crônicos que não foram resolvidos até hoje. Nem todos. Tudo bem que pontualmente foram. Apagões elétricos e eletrônicos. Tem um problema lá do trocador de calor naquele motor aspirado, flex, que assola muita gente, inclusive no mercado de usados. Todos os defeitos crônicos desse carro foram citados no processo do Ministério Público Federal contra a Jeep. Esse processo sumiu, eu nunca mais ouvi falar nada, não sei no que deu, mas realmente queimou um pouquinho. Tanto que em 2022 o Compass já deu uma caidinha ali das vendas, mas ainda se manteve líder, como você viu comigo. Juntamente com tudo isso, teve o pós-venda decadente da Jeep aqui no Brasil. A Jeep cresceu muito rápido, gente. Tudo que cresce muito rápido, se não tomarem os devidos cuidados operacionais e gerenciais, o negócio cresce de forma desordenada. E aí, o pós-venda ficou realmente muito ruim. Tem gente hoje que não compra Jeep nem pintado de ouro mais. Não somente no Brasil, tá, gente? Lá nos Estados Unidos, que é a casa da Jeep, a Jeep passou no ranking de marcas confiáveis lá embaixo na lanterna. Antigamente era super confiável e hoje não é mais. Na Europa, muitas reclamações. E toda essa operação da Stellantis que tem a Jeep refletiu aqui no Brasil também. O pós-venda está muito complicado, pessoal. Exatamente. Não era para ser assim, porque os carros não são baratos. A Jeep tinha fama de ser uma marca premium. Hoje em dia perdeu aquele apelo de marca premium, porque vendeu muito. Qualquer um com MEI estava comprando esse carro com desconto. Então perdeu aquele apelo de marca assim, refinada, requintada, mesmo os carros sendo bons como são. Uma observação, pessoal, o Jeep Compass é um ótimo carro, tá bom? Eu não tenho nada contra o Jeep Compass, só estou falando para você que nesse vídeo, de fatos, eu já fiz um vídeo sobre a opinião que eu não curto o Compass, mas aquele vídeo lá é outros 500. Lembra que eu falei para você que esse carro poderia ser afetado lá na frente por causa do excesso de vendas com descontos em PJ? Pois é, isso aconteceu com o Compass. Esse carro vendeu tanto para PJ, que acabou impactando o mercado de usado desse carro, como revenda. Tanta locadora comprou também que o mercado está saturado de Jeep Compass
com mais oferta do que demanda. E isso causa assim um engarrafamento ali no fluxo da revenda desse carro, onde fatalmente vai ter que ser abaixo da tabela ou bem abaixo, entendeu? E demorar mais para vender, porque tem muito carro desse à venda. Se você abrir uma plataforma de vendas online aí, você vai ver. Inclusive, muitas lojas hoje só estão pegando Compass se for com uma canelada bem forte, avaliando assim bem para baixo, porque a margem do Compass numa revenda é menor do que de outros carros, como o Corolla Cross, por exemplo. Engraçado isso, né? Então o Compass não é assim aquele carro bombástico, mas devido a toda essa situação de vendas diretas, acabou afetando esse mercado. E muita gente que dá valor a ter uma revenda um pouco melhor, acaba não comprando esse carro justamente por causa disso. O carro já está cansado em visual, como falei antes. Afinal, tivemos um facelift ali no meio do caminho, em 2021 para 22, mais ou menos o 22 ali por aí, né? E, gente, mudou pouca coisa, a traseira continua mesmíssima, a dianteira ficou só um pouco mais fininha, mais baixinha. Como disse antes, mudou alguma coisa no interior, ganhou equipamentos, ganhou o motor Turboflex 270, que bebia óleo pra caramba no seu lançamento. Não foi resolvido 100%, ainda acontece bem pouco. Mas, se você considerar como já foi, tá quase resolvido esse problema, né? Queimou também a imagem do carro, o carro virou meme. E você sabe que no Brasil, quando o negócio cai na boca do povo, para reverter a situação, amigo, é muito difícil. Então, o Jeep Compass ganhou vários apelidos, como Bombas, né? Bombas. E aí você já viu, rapaz, páginas de humor estão usando esse carro direto. Até que esqueceram um pouco, né? Que o carro saiu meio que do radar. Tem outras bombas para serem zoadas aí. A bola da vez é o Onix, né? Com a correia dentada banhada a óleo. Enfim, tudo isso acabou queimando e minando as vendas do carro também. Essa geração nova que vai sair, que está prevista para sair até o ano que vem, pode ser que dê uma refrescada no Compass, né? E finalmente ele volte a ser líder. E repito, tem tudo para ser líder, gente. Porque se a Jeep cuidar desses defeitos crônicos aí, com uma nova geração sem eles, o pós-venda melhorando um pouco, eu acho que o Compass pode voltar a ser líder, dependendo de como virá essa nova geração. Mas que tá atrasada, tá, viu, dona Jeep? 10 anos aí praticamente, né? No mesmo carro quase. Outra coisa, esse carro também perdeu versões a diesel. E todo carro, quando perde versões, ele acaba diminuindo seu fluxo de vendas e emplacamentos. Tudo bem que a diesel não representasse tanto assim, mas tinha uma galera que comprava o Compass a diesel, gente. Tem gente que gosta muito só do Compass a diesel e não comprou outro porque não tem mais a versão diesel. Entendeu? Então isso também afetou as vendas do carro. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo tentando entender. Conseguimos entender porque o Compass perdeu a liderança e caiu ladeira abaixo nas vendas, não é mesmo? Repito, o Compass é um bom carro, só que você tem que dar um pouquinho de sorte quando comprar, porque hoje tá complicado, não é mesmo? Comente aí, compartilhe esse vídeo com todo mundo, me siga nas redes sociais, deixa aquele seu like, se inscreva no canal, ative o sininho também, confira os outros vídeos. E se você curte um videogame antigo, tipo um Mega Drive, se inscreva e conheça o meu canal de Retro Games ou Videogame Lifestyle. Tamo junto, pessoal. Te vejo no próximo vídeo e confira os outros vídeos que você vai gostar. Valeu, um forte abraço. Fui!